Mas eu tenho aqui dois casos que eu quero te contar hoje. E o primeiro deles é a respeito de um atendimento que eu fiz essa semana com representantes, mas para isso eu preciso dar um passo para trás e contar sobre uma experiência minha que vai ter uma interferência grande no que diz respeito a todo esse atendimento. No domingo, eu fiz uma prova de corrida e nessa prova de corrida eu estava me sentindo extremamente cansada. Era uma prova de corrida um percurso que eu tinha super familiaridade, um percurso que não era longo, para mim era super ok, estou acostumada a fazer isso na minha rotina, mas naquele dia eu tinha levantado com um mal-estar esquisito, né? Energeticamente, tinha muitas justificativas e também eu tinha vivido no dia anterior um dia muito corrido, atribulado, eu tinha comido mal, a alimentação é fundamental para quem vai praticar atividade física, tinha ficado muito tempo em pé, enfim, existiam então uma soma de fatores que podiam estar ali impactando, gerando aquele desconforto. Para mim, tinha algo muito energético tentando se manifestar naquele momento e eu precisava lidar com aquilo. Enfim, levantei já me sentindo meio desconfortável, nada que impedisse eu colocasse em risco a minha segurança. Mas sabe aquele dia que você está com mais preguiça, com uma indisposiçãozinha no sentido assim, nossa, hoje eu não tô afim. Tem dia que a gente está cheio de energia, né? E tem dia que você fala assim, nossa, eu queria ficar quietinha. Mas por que que eu não fiquei quietinha, né? Eu não ouvi o meu corpo e fiquei quietinha, porque eu tinha um compromisso. E um compromisso com a minha filha e com o meu marido que tinham combinado de fazer essa prova. E isso eu levo muito em consideração. Isso se chama responsabilidade emocional. Quando eu me comprometo com alguém a assumir e assumo um compromisso, claro que se eu estivesse passando mal, com um desconforto maior, que colocasse em risco a minha saúde, eu teria dito para eles, gente, olha, eu não estou me sentindo bem. Porque se eu tivesse ido numa situação como essa, aí realmente eu estaria colocando em risco a minha saúde para atender a expectativa de alguém. Isso seria uma atitude disfuncional. Então, a primeira coisa que eu fiz foi realmente avaliar como eu estava. E eu entendi que eu estava bem. Não tinha nada que colocasse em risco a minha saúde. Eu só estava realmente num dia mais mole, num dia mais preguiçoso, até como reflexo de ter comido errado. Eu não estou acostumada a comer açúcar no dia anterior, eu não tinha almoçado e depois tinha comido açúcar. Então, tudo isso tinha um reflexo no meu corpo, né? Era meio que uma ressaca, mas não de álcool, porque eu não tinha bebido nada, a não ser água, mas uma ressaca de toda aquela desorganização do dia anterior. E como eu levo muito em consideração o compromisso emocional, a responsabilidade emocional, eu levei adiante toda a dinâmica de ir para a prova. Até porque minha filha contava comigo no percurso, era um percurso que para ela estava sendo desafiador naquele dia, e ela contava com a minha presença. E ok, fiz a prova. Fiz um esforço maior do que eu teria feito normalmente. Não foi aquela prova que você fala assim, nossa, que delícia de ter feito. Não, eu realmente terminei e disse, ufa, missão cumprida. Mas a nossa vida é assim. Um dia nós estamos de uma forma, outro dia de outra. Eu tenho uma amiga que ela diz que a corrida ela é uma prática esportiva para os humildes, porque um dia a gente domina 100 quilômetros e no outro dia 1 quilômetro é desafiador para a gente. Nesse dia eu realmente estava desafiada com pouca quilometragem. Mas durante a prova, depois da prova, aliás, quando a gente pegou a medalha, nós ganhamos também um sachêzinho de pozinho que se chama Liquidis, que é um pozinho que tem aminoácidos que você coloca na água e ele te hidrata profundamente. E eu pensei na hora em fazer isso, só que acabei postergando, postergando, olha só. Eu sentia que eu precisava, eu sentia que aquilo podia me dar a energia que eu precisava, mas o que que eu fiz? Eu não usei. Então, primeira informação. Eu economizei, mas não foi uma economia assim, ai, deixa eu economizar, porque eu não quero gastar. Não, simplesmente, daqui a pouco eu abro, tô com frio, quando eu chegar no carro eu abro. Aí cheguei no carro, agora eu vou tomar café, não preciso mais. E aí eu fui postergando e acabei levando aquele sachêzinho comigo. Então essa informação já é muito importante, guarda ela com você. E aí deixei o meu sachêzinho guardado. Cheguei em casa, guardei o meu sachêzinho e fui fazer as minhas coisas. Bom, enfim, quando chegou na terça-feira, eu me lembrei que eu tinha um treino longo na quarta-feira para fazer, bem longo mesmo, eu tinha 28 quilômetros para correr. E eu falei, nossa, eu preciso me hidratar. E eu sempre começo a hidratação no dia anterior. Eu disse, nada melhor do que pegar o sachêzinho da prova do domingo que eu tinha economizado e vou usar ele. E aí peguei, coloquei numa garrafa com água e trouxe para minha sala para começar a trabalhar.
e tomar enquanto eu trabalhava. Nisso iniciou um atendimento de uma constelação com representantes. E aí, o que que aconteceu? Eu tomei todo o conteúdo, enquanto nós estávamos no atendimento, todo o conteúdo que tinha o Liquidice, que tinha ali o sachêzinho diluído na água. E ele tem um saborzinho, ele tinha um saborzinho meio de limão, assim, e eu fui tomando, tomando, tomando. Chegou um momento que eu senti que ficou um pouco de pozinho no fundo. Eu falei, ah, vou pegar a minha outra garrafa de água, que está aqui cheia, vou abrir e vou colocar um pouco mais de água, dou uma chacoalhadinha e tomo o pozinho que ficou no fundo. Ok. Abri as duas garrafas, peguei água da outra, coloquei um pouquinho naquela que estava só com pozinho, chacoalhei, tomei e perfeito. E continuamos, foi um atendimento bem longo, de mais de uma hora e meia. E durante o atendimento, eu já tinha terminado o meu líquido, minha garrafa com liquidez. Falei, ah, vou continuar tomando água. Eu me hidrato bastante durante os atendimentos e principalmente num dia de pré-treino longo. No que eu fui tomar a água, que já não tinha pozinho, era outra garrafa, eu senti um sabor de liquidez. E eu falei, cara, não é possível. Eu tenho certeza, tá aqui. Aí eu olhei a garrafa vazia tinha um fundinho de pozinho. Falei, mas por que que essa garrafa agora está com esse sabor, sendo que eu não coloquei liquidez dentro dela? Aí eu fui processar o que eu tinha feito. Tinham dois bicos iguais, as garrafas eram iguais. Eu troquei os bicos. Então eu tomei uma parte do liquidez com um bico e na hora que eu fui pôr mais água naquela outra garrafa, eu troquei os bicos. Automaticamente, o bico da garrafa de água começou a trazer um gosto de algo que eu estava tomando antes. E aí, durante todo o movimento sistêmico, nós fomos entendendo que aquela garrafa de liquidez, aquele sabor de liquidez queria me mostrar uma experiência mal resolvida lá no domingo, algo que tinha ficado em aberto lá no domingo, acabou gerando uma repetição. Eu utilizei aquilo que era para resolver no domingo e não foi resolvido. Trouxe a experiência mal resolvida para terça-feira e comecei a tentar a resolver a experiência de terça-feira, tendo como referência aquilo que aconteceu no domingo. E aí eu comecei a propagar o sabor de uma situação desconfortável em vários cenários da minha vida. Claro que isso é uma grande metáfora. Através disso que aconteceu com a experiência do Liquidez, o universo tentava me mostrar que naquele atendimento nós precisávamos entender que muitas vezes uma experiência mal resolvida no passado fica armazenada dentro de nós e nós vamos carregando essa experiência como um fardo, como um fardo, como um fardo uma memória. E todas as vezes em que nós acessamos algo semelhante, nós acabamos olhando para a dinâmica desconfortável e já projetando no futuro o mesmo desconforto daquilo que foi vivido na última vez. Então tudo começa a ter o mesmo sabor na nossa vida, o mesmo dissabor, na verdade. Né? Não que o liquidez seja de sabor de forma nenhuma, eu adoro, mas aquilo que foi vivido e ficou registrado como um desconforto, ele fica armazenado dentro de nós, e se nós não cuidamos para fazer um reset e processamos uma compreensão mais profunda sobre aquilo que aconteceu ali, nós passamos a projetar aquela dinâmica desconfortável na nossa vida nas próximas vezes que nós vamos viver um episódio, uma experiência semelhante. Então, nesse atendimento, nós passamos a entender, a compreender que nós precisamos deixar em cada momento da nossa vida a sua bagagem e a sua experiência. Aprender com ela, sim. Mas quando nós formos viver a próxima experiência, nós precisamos dar oportunidade para que essa experiência seja vivida na sua integridade, na sua totalidade, sem viver uma contaminação de lembranças ou até mesmo os registros inconscientes. E quando isso veio à superfície, veio um insight muito grande da pessoa que estava sendo atendida, porque ela estava interpretando que algumas dinâmicas que ela estava vivendo naquele dia, principalmente profissionais, elas
estavam trazendo para ela um falso sentimento de que representavam uma desorganização, representavam algo ruim. Mas quando eu trouxe esse entendimento para ela, ela disse: Puxa, isso foi o que eu vivi no passado. Exatamente o que eu estou trazendo de preocupação hoje aqui é porque no passado eu vivi isso e eu não estou dando chance para o presente manifestar o que ele tem para manifestar. E ela saiu de uma outra forma desse nosso encontro, desse nosso atendimento. No dia seguinte, na própria quarta-feira, ela acabou sendo chamada para uma reunião. E ela ficou muito assustada, ela se assustou com aquela reunião. Porque a reunião abordava exatamente o contrário do que ela estava temendo. Era uma reunião com um assunto positivo, falando sobre oportunidade, desenvolvimento, crescimento. Mas por ter no passado vivido uma situação disfuncional, num período semelhante, com dinâmicas semelhantes, ela imaginou que ela já estaria vivendo um ciclo de repetição, que não se manifestou e não se realizou. Então, muitas vezes, o medo que nós temos de viver a mesma dinâmica que já foi experimentada um dia acaba gerando um conjunto de situações e que, se não, nós não prestamos atenção, não nos damos conta que esse conjunto de sensações não passa de um registro de memória e que pode ser ressignificado, nós podemos inclusive colocar tudo a perder. Porque ela estava começando a ficar angustiada e ela estava começando já a se relacionar com as pessoas próximas a ela, que estavam envolvidas nessa situação, com o pé atrás, dando um passo para trás, já ficando meio reticente, já tratando essas pessoas de uma forma diferente, fechando o olhar, se ausentando mais das tarefas, das práticas, das reuniões que estavam acontecendo ali. Ou seja, aquele sentimento mal resolvido dentro dela, que estava tentando se propagar e gerar falsas expectativas e uma ansiedade, podia ter colocado tudo a perder, sendo que, na verdade, tudo estava conspirando para uma evolução, para um progresso, para o desenvolvimento. Então, pequenos detalhes podem gerar grandes impactos. Como nós não tínhamos entendido isso, o sistema faz com que nós vivamos experiências como a do liquidez, para que então eu tenha uma chance, uma nova oportunidade de ajustar a minha percepção, dando um reset naquilo que estava registrado anteriormente e me abrindo para uma nova possibilidade, para uma nova oportunidade diante da dinâmica da vida. Então, é tão sutil isso. Eu podia ter reclamado, dito, nossa, que chato, que eu tive que mudar o bico? Nossa, como eu sou desatenta. Mas quando nós fazemos isso, nós perdemos a chance de viver um grande aprendizado. Então, veja, de um sabor que veio de forma inesperada, nós trouxemos à superfície toda a solução de uma dinâmica de uma profissional brilhante que estava naquele momento vivendo uma angústia, não estava conseguindo enxergar além da angústia dela e por isso podia ter vivido uma retração de uma oportunidade de progresso, de evolução que estava ali na porta dela há um dia de acontecer.